Boa tarde, meus queridos, amados irmãos e meus ouvintes que me acompanham nesses estudos que temos feito sobre a palavra de Deus. Hoje falando sobre a parte 2 de verdades sobre a nossa identidade. Essa identidade, meus queridos, é em Deus, na palavra de Deus. E reforçando essa questão da identidade, nós vamos encontrar na palavra de Deus, principalmente no livro de Romanos, capítulo 8, e hoje acrescentando Efésios também, capítulo 1, se você ler. Também tem algumas passagens no livro de Isaías, que mais para frente eu vou estar citando. A primeira verdade que eu falei com vocês, né, na parte 1, foi no livro de Romanos, no capítulo 8, 29, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, o nosso irmão mais velho. Se nós formos pensar, irmãos, é um mistério de Deus. Pense, Jesus, Deus. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus, aquele que veio em carne e andou aqui entre os homens, na terra. Jesus, o nosso irmão mais velho. Ah, meu irmão, que coisa linda. Ai, um dia nós vamos estar todos na glória. E todos esses mistérios, eu creio, que vão ser desvendados para todos nós, porque nós vamos ter um corpo celestial, igual ao corpo de Jesus, igual ao corpo dos anjos, né? E vamos poder entender todos esses mistérios que muitas vezes, se a graça e o favor e a misericórdia de Deus não for conosco, abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento, nós não vamos entender esses segredos de Deus. Mas nessas passagens eu quero reforçar para você que você e eu somos filhos de Deus e Ele nos conhece, como nós já falamos anteriormente. Hoje eu quero falar que você e eu somos filhos escolhidos por Deus. E nós vamos ver essa segunda verdade através de Efésios 1, versículo 4, que diz assim para nós: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glorioso demais, não é verdade? Você e eu, você é um filho de Deus, escolhido por Deus. Ele escolheu você a dedo. Eu quero falar para você o que é escolher. Escolher é eleger. Amém? É isso. É a mesma coisa que você fosse... Vou dar um exemplo aqui, bem corriqueiro. Se você fosse à beira de um rio, no mar, e entre milhares e milhares de pedrinhas, você escolhe algumas pedrinhas. Por que essas? Quem pode saber? Por que Deus escolheu você e a mim? Você pode se perguntar, por que me escolheu? Eu vou dizer para você, não sei. Só sabemos, amados, que Deus nos escolheu, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele quis, ponto. E assim, isso já é tudo para nós, porque Ele não só conheceu você, como eu falei anteriormente, na primeira aulinha que a gente teve, como somos filhos de Deus e Ele nos conhece. Ele não só conheceu você, mas também o escolheu. E para que você tome consciência do que isso significa para nós, para você, vamos considerar, assim, numa família, na vida de um casal, que eu vou falar abertamente. Quando um casal mantém relações sexuais, o homem, ele libera um estudo feito por cientistas. E nesse próprio estudo, que não vai dar para eu falar tudo, mas eu vou enxugar. A Bíblia fala que o homem libera entre 300 e 500 milhões de espermatozoides numa ejaculação. Pensa, o que é isso? É Deus, só Deus, meu irmão. A mulher contribui com um óvulo. Dos 300 e 500 milhões de espermatozoides, apenas um, amados, fecunda o óvulo.
Então, assim, entre milhões de possibilidades, você e eu fomos escolhidos. Você pode dizer assim, por que esses espermatozoides e não outros qualquer? Porque Deus escolheu você. Essa é a única resposta que eu tenho para você, para te dar e para mim mesma. Eu tenho que aceitá-la. Se tivesse sido outro espermatozoide, não teria nascido você, mas seu irmão, sua irmã. Isso não é maravilhoso demais? Deus decidiu por você, entre tantas possibilidades, e nós não podemos nem questionar. Como eu disse anteriormente, quando eu abri esse estudo, lá na Glória, nós vamos entender muitas coisas que não cabem na nossa mentezinha, sabe? Que ela não é infinita, ela é uma mente finita. Ela não tem a capacidade que Deus vai nos dar quando nós estivermos na glória para entendermos tudo, né? Eu costumo dizer assim, quando eu estou ensinando, ou pregando, ou conversando com alguém a respeito da palavra de Deus, que eu acho que quando nós chegarmos lá na glória, irmãos, nós não vamos querer perguntar nada. Sabe, porque tudo vai ser tão, tão claro para nós, tão aos nossos olhos, porque nós vamos ter, assim, a visão de todas as coisas. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus, de termos o conhecimento, entendeu? Eu quero também te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a população da América do Sul? Pesquisando e estudando, dentro desse estudo, eu vou falar aproximadamente, é cerca de 300 milhões de pessoas, pensa, e você e eu fomos uma opção de Deus entre 300 milhões ou mais, que foi o escolhido. Agora eu quero dizer para você, multiplique essas possibilidades pela quantidade de vezes que seus pais mantiveram relações sexuais até que a sua mãe engravidou de você. A nossa mente, irmãos, não consegue compreender essa grandeza de Deus. Tendo podido escolher entre tantos, Deus escolheu você e a mim, nos escolheu nele. Está escrito na Bíblia, antes da criação do mundo. Olha, nunca mais você diga, eu não tenho sorte na vida. Senhor, não sei por que o Senhor me escolheu. Não sei porque o Senhor tem me escolhido. Amados, a Bíblia nos diz assim, que Ele quis ter um filho como você e como eu. Essa é a resposta plausível e você e eu temos que aceitá-la. Se eu tivesse desejado um filho diferente, Deus poderia dizer isso para mim e para você. Teria escolhido outro, mas Ele quis que fosse você, assim como você é. E você tem que agradecer a Deus. Dizer para Ele assim, obrigada, Pai, eu te amo, porque entre milhares de milhares, você me escolheu. A Bíblia fala que nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai. Isso está lá no livro de 1 a Pedro, no versículo 2. Ele já nos conhecia, irmãos, como eu falei no estudo anterior. De antemão, ele já te conhecia. Ele já sabia em qual família você ia nascer, qual seria o casal que ele escolheria, qual seria o espermatozoide que ele escolheria. É você e ponto. Amém? Receba essa palavra e creia, por mais questionamentos que você possa ter, por mais interrogações que você tenha em sua mente quando você passa por situações nada agradáveis na sua vida, mas creia que você é filho escolhido de Deus. Isso vou repetir, está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele. Você pode dizer, porque Deus me escolheu. Aqui na Bíblia está, porque Deus nos escolheu, porque não é só você que foi escolhido, sou eu, você, mais e outros, e outros, e outros, e outros. Deus tem uma família numerosíssima aqui na terra, e você foi escolhido a dedo. Você pode agradecer a Deus por isso, e dizer, Senhor,
Faça essa oração. Quando alguma dúvida, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, pintar na sua mente, quando o inimigo das nossas almas soprar nos seus ouvidos, você é filho coisa nenhuma, olha as suas atitudes, olha como você está andando, olha o que está te acontecendo, você vai pegar o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, e vai declarar para você mesmo e para que o mundo espiritual esteja ouvindo a palavra de Deus, e você vai afirmar: porque Deus me escolheu nele antes da criação do mundo para ser santo e irrepreensível na sua presença. Coloque na primeira pessoa esse versículo da palavra de Deus e seja feliz, meu irmão. Seja agradecido a Deus, porque você é filho escolhido de Deus. Amém? Deixo para vocês nesta tarde essa palavra e vamos dar continuidade sobre esse estudo por alguns dias, algumas verdades sobre a nossa identidade em Deus, na sua palavra, em nome de Jesus. Não deixe de entrar lá no meu canal, dar um joinha e compartilhar com mais pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe você.